Bom dia a todos. Eu estou bem feliz de estar aqui, de ter sido convidada para fazer parte desse movimento, né? Porque é muito interessante ver e muito gratificante ver o movimento que está todo mundo fazendo, com o que remete ao que a gente imagina que deva ser o nosso futuro, né? A nossa gastronomia e a nossa cultura de plantação. Eu trouxe um apanhado como a Rosa também. Eu fui convidada para falar um pouco sobre o Movimento Brasil à Mesa. E eu não poderia passar pelo movimento sem falar um pouco da minha história na terra. Então, é isso que eu vou falar. A minha trajetória, eu tenho há 20 anos um restaurante em Visconde de Mauá, que não sei se alguns de vocês aqui conhecem, é uma cidade bem pequenininha, com 5.000 habitantes. Então, vocês imaginam, eu saí de Minas e fui para Visconde de Mauá para criar meus filhos e resolvi abrir um restaurante, porque sempre foi o meu ideal. Eu era secretária executiva bilíngue antes, da Souza Cruz, bem diferente. E fui para lá, abri um restaurante e comecei a perceber a necessidade da gente plantar, porque eu tinha muita dificuldade em ter um ingrediente de qualidade. Em Visconde de Mauá, para chegar, antigamente, eram 30 quilômetros de estrada de chão, hoje ela está asfaltada, tem um pouco mais de facilidade. Mas, então, eu comecei a plantar muitas coisas que eu produzia. A gente tem água lá, não paga, mas, mesmo assim, a gente tem que ter preocupação, acho que é pelo planeta como um todo, né? Embora você possa não pagar aquilo ali, mas você tem que se preocupar com o que vai ser o futuro do planeta. Então, a gente não compra água PET, nem água em vidro. A gente usa a água da nascente para servir, para poder ter esse aproveitamento, menos lixo. A gente tem eu faço parte de uma associação rural da região, que se chama Aprovim. Então, a gente tem todo esse processo de auxílio e de suporte ao produtor rural. Eu sou uma produtora rural também, porque eu planto quase tudo que eu sirvo no restaurante. A gente faz lá, organiza uma temporada do Pinhão, há 22 anos, antes até de eu abrir o restaurante. Eu estou lá em Visconde de Mauá há 24 anos. E a gente começou com esse movimento de valorização do pinhão e da preservação da araucária. Por isso que existe esse festival. Faço também um cruzeiro pelo América do Sul, que é uma organização minha, uma loucura de acordar com isso na cabeça e correr atrás. A gente tem reciclagem de lixo e de óleo, né? Ou a gente faz o sabão, ou tem uma empresa que busca para fazer sabão, que a gente vende no empório do meu restaurante, que se chama Gosto com Gosto. Eu faço a compostagem, tem até, vou mostrar daqui a pouco uma foto, a compostagem com as cascas de todos os produtos, né, que a gente utiliza no restaurante. A gente faz uma compostagem para a horta que a gente tem, que é uma horta orgânica. E, por acaso, né, o Guia Quatro Rodas, há 10 anos, dá a gente como o melhor restaurante mineiro do Brasil. Ali sou eu, tanto na horta quanto ali na compostagem. E ali são as mudinhas que a gente dá de Ora Pronobis, que é uma verdura mineira, que deve ser muito difundida também. Eu acho que a Embrapa, claro que conhece, que acho que ajudaria bastante a acabar com a fome também do Brasil, porque ela é extremamente nutritiva, e a gente dá lá no restaurante para todo mundo que quiser levar, nos potinhos verde e amarelo. E, com essa história toda, como eu fiz com o cruzeiro também, que eu acordei um belo dia com essa ideia na cabeça, o Movimento Brasil à Mesa nasceu da necessidade que eu senti quando eu vi na revista Veja, dizendo que a Embratur ia voltar com as classificações hoteleiras, né, as estrelas nos hotéis. E que um dos critérios para se ter 5 estrelas era ter um restaurante de cozinha internacional dentro desse hotel. Aquilo, para mim, foi um soco. Falei, gente, como assim? Nós, brasileiros, vamos valorizar somente a gastronomia internacional? Quer dizer, não é obrigatório ter um restaurante de comida brasileira dentro do hotel? E os cafés da manhã, que nunca nem tapioca. Hoje eu fiquei numa alegria, até postei isso no meu Instagram. Gente, o garçom falou assim, você aceita uma tapioca? Gente, não acredito, no Radisson. Falei, nossa, que lindo, porque isso é difícil de se ver. Você vê no Nordeste, tudo bem, que tem sempre alguma pessoa lá fazendo uma tapioca, mas dentro no Sudeste, no Sul, ou mesmo no Norte, essa valorização não acontece. Então, isso é muito bonito de ver. Então, com isso, eu comecei a encher o saco do presidente da Embratur, na época era o Flávio Dino, que hoje conseguiu ser o governador do Maranhão,
E eu comecei a encher o saco dele, falei, não é possível que vocês não vão ver o que o Brasil precisa. O Brasil precisa se amar, o Brasil precisa se valorizar, a gastronomia brasileira é muito forte. O que o presidente da Embrapa falou me emocionou, me arrepiou ali, quando ele disse da necessidade de se juntar turismo, gastronomia. Quando ele vai para a Europa, eu falei, gente, a gente tem que fazer isso. E, para isso, a gente tem que se unir. Não adianta só a gastronomia trabalhar e a gastronomia só ajudar o produtor do campo. Não, a gente tem que fazer um movimento como um todo, né? Eu acho que, como eu faço há 20 anos essa produção e esse auxílio ao produtor por necessidade, hoje, graças a Deus, os chefes de cozinha, ou por modismo, ou por, sei lá, o que pode ser, estão fazendo esse movimento também. Não por necessidade, mas por achar que começaram a perceber que é importante aliar isso ao seu trabalho. Então, vai ter até, inclusive, agora em novembro, um evento muito importante gastronomicamente falando, o maior evento gastronômico do Brasil, se chama Mesa Tendências, e que está levando exatamente os chefes que adotaram um produtor para poder trabalhar com ele no seu restaurante. Então, isso é um movimento que eu acho que é um crescente, é a agricultura familiar, né? Que realmente, eu ouvi aqui várias pessoas falando que vai ser realmente um desafio, porque os filhos não querem mais ficar, eles estão estudando e acham que aquele tipo de trabalho já não é mais para ele. Então, isso é um problema seríssimo que a gente vai ter que enfrentar. Com a gente trabalhando com eles, a gente está valorizando o pai. Valorizando o pai, o filho fica orgulhoso. Então, ainda tem aliado a políticas de incentivo de compra de maquinário, de capacitação e tudo mais, eu acredito que a gente consiga ter um trabalhinho melhor. Então, com esse meu questionamento, voltando à história do Brasil à mesa, eu consegui que o presidente, depois de encher o saco dele no Twitter, que eu não tinha como falar com ele, que ele me chamasse para ir a Brasília para conversar, para ver o que eu queria falar com ele, né? Então, eu fui e expliquei essa história, ele falou que ia me ajudar. Quer dizer, o Ministério do Turismo ainda não deu muito ouvido, não, sobre... Mas a gente está continuando, né, o trabalho. E ele me convidou para montar um movimento, que foi esse Movimento Brasil à Mesa, para poder se aliar com outros chefes e a gente poder fazer mostrar a gastronomia brasileira fora, que é o trabalho da Embratur. A gente estava buscando trabalhar internamente, mas o que ele podia me oferecer era levar para fora o que a gente tinha de melhor. Falei, não vamos desperdiçar, né, nenhum movimento, vamos lá. Então, criamos, em maio de 2012, o Movimento Brasil à Mesa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Questionamento dos critérios de avaliação, né, do Cadastur, que foi por isso que a gente criou. E assinamos, em novembro, um acordo de cooperação técnica com a Embratur, que isso foi uma coisa muito importante. Nunca existiu na área de gastronomia esse acordo junto com a Embratur, e a gente conseguiu pegar um evento para mostrar o Brasil lá fora com as cidades sedes da Copa do Mundo. Então, foi muito legal. Nós levamos o Brasil para 14 países. Foram 22 chefes brasileiros de cozinhas diferentes lá para fora. Que esse Go to Brasil é um evento que reforçou o turismo do Brasil e promoveu as cidades sedes da Copa de 2014. Né? Foram essas cidades sedes aqui, Brasília, esse aí, o Bogotá foi o Brasil, então foram 12 cidades sedes, mais 2 nível Brasil, que foram representar nesses países, que foram sorteados, né, aleatoriamente. Então, o que aconteceu? Quando a gente montou esse projeto, eles disseram que a gente tinha que levar um chefe. Falei assim, como é que a gente vai levar, por exemplo, para Paris, somente um chefe de cozinha baiana? Não tem como mostrar o Brasil só pela Bahia. Né? Até aquele momento, eu era só mineira. Restaurante de cozinha mineira, extremamente bairrista, como qualquer mineiro. Mas aí eu virei e falei assim, como é que eu vou fazer um negócio desse e mostrar o Brasil pela metade? Até mesmo na hora que chegou em Minas, foi aqui em Montevidéu. Né? Eu vou mostrar só pela metade, só um pedaço? Aí consegui, brigando novamente, levar 3 chefes. Então, por exemplo, no caso de Paris, foi uma chefe baiana, que foi a Dadá, fazendo 50% do cardápio. E mais 2 chefes, um do Sul e um do Nordeste, do Norte, né, no caso, para poder fazer uma composição do cardápio e ficar uma coisa mais rica.
E, com isso, até me deu uma briga danada, porque eu deveria ter escrito aqui gastronomia mineira e escrevi brasileira. Ali são alguns momentos, né, do Go to Brasil. Tem a bola, tem a parte do fuleco, né? Então, foram 48 chefes brasileiros nos eventos do exterior. Eles também abriram uma coisa que foi muito importante para a gente. Foi a primeira participação e única em alguma feira mundial, que foi o Madrid Fusion, que é a maior feira gastronômica que a gente tem no mundo, e que a gente levou 6 chefes de diferentes estados do Brasil para fazer essa composição, e o Fit Cuba, que é mais da política atual, né, nesse evento lá em Cuba. Então, em alguns momentos do Madrid Fusion. E aqui é o que eu estava falando, mas eu acho que já foi falado tanto, eu nem quis colocar nada escrito que eu queria falar. Já foi falado bastante sobre isso. Da importância da gente levar e aliar esforços. Quando eu estive em Belém, eu vou a Belém todo ano num festival que eu amo, a gente teve uma palestra na Embrapa. E eu fiquei encantada com o trabalho que a Embrapa fazia. Eu tinha pouco contato com a Embrapa, nunca tive muito contato, porque a gente parece que está do lado de cá e não consegue muito o trabalho aliado. Então, eu acho que o mais importante, eu acho que é isso. Ouvi falar também da parte do desperdício de alimentos. A gente tem feito um trabalho muito bonito que se chama Discochepa, que é buscar, em todos esses eventos, vai ter agora no Mesa Tendências, buscar os alimentos de sobra do CEAGESP e tudo mais, e fazer um evento só com aquele tipo de comida e ser vendido em praças. Então, eu acho que são movimentos que você pode fazer, porque hoje, gastronomia, o chefe, virou uma celebridade, não sei nem porquê, né? Que há 20 anos atrás, quando eu resolvi ser cozinheira, minha mãe chorou. Porque como é que você vai sair de secretária para ser cozinheira, de cozinha brasileira, cozinha mineira? Aquilo foi uma morte para ela. Então, a celebridade é uma coisa muito... né? Mas tudo bem, você se queima, você se corta, mas tudo bem, já que querem fazer isso. Então, tem que tirar proveito. Eu acho que porque a gente precisa tirar proveito desse tipo de status. E a gente, como formador de opinião, eu acho que está tendo um pouco de facilidade de vocês usarem isso, entendeu? A gastronomia, para o futuro também, de todo o desafio que a gente tem aqui. Eu acredito que, em 2050... nós vamos estar com uma gastronomia forte. Não é possível que o brasileiro continue dando valor só ao que tem lá fora, né? Brigando pelos nossos queijos, que é uma coisa que a gente tem que brigar muito, brigando com a Anvisa para que ela flexibilize uma porção de coisa, porque tem que criar um quesito de artesanal, né? Coloque lá, não tem no cigarro? Se você fumar, você morre? Por que não pode se comer o queijo, você pode morrer? Não é? Pensa bem, se comer o queijo, você pode ter uma bactéria, não sei o quê, você vai escolher o que você quer. Se você pode fumar, por que você não pode comer o queijo? E isso é uma porção de coisa, entendeu? Que eu acho que a gente tem que ter uma flexibilização dentro... Não, gente, é sério, porque isso é paixão, sabe? De querer realmente que as coisas funcionem, porque durante trilhões de anos, minha avó comia, todo mundo comia, a gente comeu, cansou de comer. Por que agora passou a ser ruim para a saúde? Aquela bactéria que é extremamente boa passa a ser ruim. Então, são coisas assim que eu acho que a gente tem que brigar e trabalhar junto, né? Se tem que ter higiene, vamos embora, vamos capacitar as pessoas a terem higiene. Se não tiver, essa pessoa é proibida de vender o queijo. E não todo mundo proibido. E nisso vai em tudo, na plantação. Eu acho que tudo na vida passa por capacitação, né? Que eu acho que o Brasil tem pouco trabalho em cima disso. Então, acho que eu até anotei durante a palestra algumas coisas que eu queria falar, que era exatamente sobre essas coisas, o Discochepa, que é uma coisa muito importante que a gente tem, a importância da política de desenvolvimento da gastronomia, né, aliada ao turismo, e que também nós somos formadores de opiniões que vocês deveriam utilizar, né, do nosso trabalho também, e a gente trabalhar em conjunto, porque isso é uma coisa muito difícil no Brasil. Normalmente, as pessoas trabalham sozinhas, e ainda mais na parte de pesquisa, acaba sendo muito mais, e poderia estar usando, por exemplo, o que eu ouvi aqui hoje me deixou extremamente feliz, realmente, porque é um trabalho que eu faço
por necessidade ou por ideal, por viver num lugar que me ajuda até a ser esse tipo de pessoa muito mais voltada à sustentabilidade, à agricultura, a isso tudo, né, ao bem-estar animal e tudo mais. E eu acho que o que eu ouvi, eu não esperava, e eu acho que, como eu, a maioria das pessoas que trabalham com gastronomia não estavam sabendo do trabalho lindo que está sendo feito pelo Brasil, né, para que a gente consiga melhorar e ter um desafio interessante, que a gente consiga ter um futuro lindo até 2050. Obrigada.